Oi, Leste, seja bem-vinda a essa sequência, a essa série de conteúdos do projeto O Mapa da Leste 7 em 30. Aqui você vai receber conteúdos semanais com técnicas e estratégias que podem levar você a faturar R$ 7.000 em 30 dias com Lash Design. Eu me chamo Aline Sueck e eu sou especialista em extensão de cílios. E na aula de hoje você vai descobrir os piores erros de retenção, ou seja, de durabilidade, que estão impedindo você de faturar mais com extensão de cílios. Se você tem dificuldades com a durabilidade, já testou vários produtos, várias marcas, já fez tudo o que te indicaram, já usou tudo o que te indicaram e ainda assim você está com dificuldade de entregar uma boa retenção para seus clientes, essa aula é para você. E nessa aula você vai descobrir técnicas e estratégias muito simples e fáceis de aplicar nos seus procedimentos, no seu dia a dia. Técnicas e estratégias que eu apliquei, que minhas alunas vêm aplicando conforme a minha orientação e vêm tendo resultados cada vez melhores quando o assunto é durabilidade. Quando eu comecei a trabalhar com cílios, eu me lembro como se fosse ontem, mensagens e mais mensagens de clientes reclamando dos cílios, que tinham caído maioria, que tinham caído até mesmo todos. E isso não era questão depois de 20 dias, e sim depois de 3, 5 dias. Se você está passando por isso, você me entende e você sabe o quão é uma frustração você passar por isso. Chega até ser desanimador você olhar para o seu celular aquela mensagem, aquela foto. Então, quando é uma foto, bate ainda mais o desespero, porque você já imagina que seja uma foto da cliente sem nada de cílios. E eu preciso falar para você que isso não é normal. Se você já ouviu alguma profissional de cílios falando que ter uma retenção de 5, 10 dias é normal, esqueça isso. Isso não é normal e está longe de ser. As clientes, hoje em dia, elas não querem pagar por um serviço que não dura. Ninguém quer gastar o seu dinheiro com coisas que não têm uma boa durabilidade. Por que nós, mulheres, procuramos a extensão de cílios? Para ficarmos mais bonitas, para nossa autoestima ficar lá em cima, para você acordar pronta todos os dias sem precisar ficar passando maquiagem, rímel, base, delineador. Então você imagina como é também desanimador para sua cliente acordar no outro dia com vários fios caídos ali no seu travesseiro ou na sua pia quando vai lavar os cílios. Isso também é desmotivador. E a cliente, ela pode não voltar mais. Então, você ter uma baixa durabilidade não é nem um pouquinho vantajoso para você, para o seu bolso, né, para o seu financeiro e para suas clientes. Eu tenho clientes, eu uso todas essas técnicas que eu vou passar para você nesse vídeo, e eu tenho clientes que retornam com 55 dias, até mesmo 2 meses, com a extensão de cílios bonita, né? Eu não vou ser hipócrita de falar que voltam perfeitas, porque não volta. Os nossos fios naturais, eles têm fases de crescimento, então é impossível que depois de 2 meses os cílios não tenham crescido. E também sempre um ou outro fiozinho, eles vão se desprender. Até porque o nosso fio ele tem um fim de vida, né? Ele tem um ciclo, depois do ciclo ele cai para um novo fio nascer. Então, nesse meio tempo, pode sim que um fio natural caia junto com a extensão, ficando ali um volume mais desproporcional. Essa cliente que eu contei para você é uma cliente que usa volume russo, é um tamanho 15 e a gente faz o fã, né, o leque de fios com 10 fiozinhos. Então, esqueça isso que o volume russo não dá uma boa durabilidade, que para ter uma boa durabilidade é só no capping, né, no Mega Brasileiro. Não, tá? E eu estou aqui com provas de que é possível você fazer uma aplicação que tem uma durabilidade maior. E por mais que você não queira trabalhar
com essas manutenções, com essas aplicações que duram tanto tempo, imagina só que satisfatório a tua cliente voltar com 20 dias com os cílios impecáveis, com os cílios inteiros. Isso é o sonho de qualquer lash. Diminui o teu trabalho, o teu faturamento é maior, porque com 20 dias você pode e você deve cobrar um valor diferente do que a cada 15 dias. E outra que a cliente vai falar para todo mundo, para todas as amigas dela, que os cílios dela estão bonitos. Tem até um assunto muito curioso que há umas semanas atrás uma cliente minha deitada aqui na minha maca para fazer a manutenção e ela comentou a seguinte frase que nossa, Aline, ela joga bola. Essa semana eu estava na quadra com as meninas e eu falei que eu iria vir fazer a manutenção, que era dali uns 2 dias. E elas olharam para os cílios dessa minha cliente e perguntaram: mas você fez esses dias? Isso já era 20 dias atrás. Você fez esses dias a manutenção, teu cílio está inteiro, tá bonito. Ela falou: não, eu fiz há 20 dias atrás. E eu jogo bola, eu suo, ela lava com mais frequência os cílios por conta do suor. E os cílios dela estavam intactos, já ia fazer 20 dias. Então, o que eu quero dizer para você o que eu quero te mostrar falando todas essas coisas? Que a retenção, ter uma boa durabilidade, é um superpoder gigante. É uma técnica de fidelização que fideliza muito mais que qualquer café com Nutella, como qualquer cappuccino com Nutella. Aquele cappuccino com chantilly, com granulado em cima. Retenção fideliza muito mais que cappuccino com Nutella. E eu sou a prova viva disso, porque, por incrível que pareça, eu não entrei na onda do cappuccino com Nutella. Aqui no estúdio tem somente água e café da máquina mesmo. E, para ser sincera, as minhas clientes, elas nem tomam café aqui. Elas entram e saem, entra uma e sai outra. Eu não deixo esse tempo de espera entre uma cliente e outra. Então, quando a minha cliente chega para manutenção, eu já estou esperando ela. Porque a cliente anterior já tem saído dali uns 10, 15 minutos antes. Então, eu não tenho nem tempo de oferecer esse café com cappuccino e com Nutella. E eu tenho muitas clientes que retornam dali 20 dias para fazer as manutenções. E elas falam para mim que a minha técnica é a que teve a maior durabilidade que elas já fizeram. Eu tive também uma vez um caso de uma cliente que ela infelizmente passou por vários profissionais e ela não estava conseguindo ter uma boa durabilidade nos cílios dela. E os cílios dela é um caso à parte, porque são fios mais finos, são fios bem clarinhos e curtos. Então, o dia que ela veio para eu analisar, né, toda a estrutura natural dela, ela estava com um alongamento de cílios feito por outro profissional. E eu analisando aquela extensão de cílios que foi feita anteriormente, o tamanho já estava inadequado. Então, o primeiro ponto para ter uma boa retenção é sim entender sobre tamanhos de fios sintéticos e de fios naturais. Eu até falo para minhas alunas que não é porque a cliente te pede um volume 15 que você vai fazer um volume 15. Tá, mas será que essa estrutura suporta? Será que essa estrutura, por mais que suporte, será que o fio natural ele vai se manter por tempos ali? Será que não vai acontecer uma queda precoce por conta do peso? Porque é lógico, né? Quanto maior o fio, mais pesado ele vai ser. Então, identificando, analisando aquela situação, eu já consegui identificar o tamanho. Então, já anote aí no teu bloquinho de anotações. Analisar o tamanho do fio natural da cliente. Para assim eu conseguir definir o tamanho do fio sintético. Se você quer ter uma boa retenção, tá? Retenção não é somente sobre produtos. Não é só sobre produtos.
E eu sei muito bem que já te falaram isso, que retenção é produto. Ah, usa produto X, usa produto Y, que você vai ter uma boa durabilidade. Eu sei que já te falaram isso porque já falaram isso para mim. E eu ficava muito confusa porque eram marcas diferentes, eram composições diferentes e eram informações muito contraditórias. Quando eu tinha muita dificuldade com retenção, eu não procurei uma mentora. E eu analisando o meu caso de anos atrás, eu não consigo entender o porquê que eu não procurei. Por que eu não procurei ajuda? De alguém que entendesse e que me mostrasse o caminho. E hoje, eu vendo as minhas alunas tendo os resultados que elas têm, eu fico com vontade de ser minha aluna. Porque quando eu comecei a fazer cílios, eu perdi muita cliente. E eu não quero que isso aconteça com você. Por isso que você está assistindo essa aula. Para você acabar de vez com problemas de retenção. E ainda, quem sabe, se você não tem problema de retenção, que você nem venha a ter. Tá? Então, ter uma boa retenção, ela pode interferir totalmente no seu faturamento. Porque quanto mais retenção eu tenho, mais eu consigo fidelizar as minhas clientes. Mais essas clientes contam para outras clientes. Imagina só, um time de futebol. Não sei quantos jogadores tem, mas essa minha cliente que estava comentando sobre os cílios dela lá no jogo que ela estava, onde ela estava competindo, imagina quantas pessoas ali não ficaram sabendo sobre a minha técnica, sobre a minha retenção. E talvez até tenham vindo clientes daquela mesma cliente e às vezes eu não me contaram, eu também não questionei. Então a retenção ela pode sim interferir nos seus resultados financeiros. E a durabilidade é uma das chaves para o sucesso da Lash 7 em 30. Então, se você quer faturar R$7.000 em 30 dias, você precisa dominar o assunto retenção. E nessa aula eu separei os piores erros de retenção que você pode estar cometendo, ou também se você não comete, para que eu consiga prevenir que você cometa esses erros e que eles afetem os seus resultados. Entregar uma boa retenção, uma boa durabilidade, ela te faz ser valorizada, ela te faz ser valorizada. Então, um procedimento que tem uma boa durabilidade é muito mais valorizado que um serviço que não tem. E eu sei muito bem disso. Eu tenho propriedade no que eu estou falando porque isso aconteceu comigo. Quando eu entregava cílios que duravam 3 dias, quem sabe, na sorte, 5 dias, eu não tinha muitas clientes. E eu tinha que ficar pedalando para conseguir captar novas clientes. Porque eu não conseguia fidelizar as minhas clientes que já estavam comigo. Porque não faz sentido você ficar com uma profissional que os seus cílios não duram. É a mesma coisa de alongamento de unhas. Eu já fiz alongamento de unhas com várias profissionais, até conseguir encontrar uma profissional que me entregasse unhas duradouras. Eu já fiz com o profissional X, que era 10 dias a unha começava a descolar no cantinho, alguma unha quebrava, alguma unha rachava no meio e saiu uma lasca. E você acha que eu continuei com esse profissional? Não. Porque se eu já estava colocando alongamento de unha, é porque eu queria praticidade. Eu não queria ficar retornando ao estabelecimento daquele profissional a cada 10 dias, a cada 15 dias. E é essa visão que você precisa ter sobre a sua técnica de cílios. Você deve procurar aprimoramento, você deve procurar um mentor que te ajude, que te auxilie, que tire suas dúvidas,
para que você não passe pelo que eu passei, para que você não perca clientes por conta de ter uma baixa retenção. Então, o primeiro erro que você comete quando o assunto é retenção é achar que existe um produto mágico ou um produto que resolva os seus problemas de retenção. O produto, ele pode interferir? Sim, pode. Mas não existe um produto mágico. Existe uma combinação de fatores que podem levar você a ter uma boa retenção. Eu falei para você que quando eu comecei, eu não entendo o motivo pelo qual eu não procurei um mentor. E sabe o que eu fazia? Eu ficava procurando dicas em grupos de cílios que não tinham um passo a passo. E eu não conseguia ter resultados, eu não conseguia evoluir. E nessa pesquisa, sem um mentor e sem direção, eu tinha respostas muito rasas, da qual, confere a tua umidade e a tua temperatura, com certeza é isso. Ou usa primer, não use primer. Então, dicas muito contraditórias e eu ficava perdida, eu não sabia o que fazer. Então, eu comecei a desenvolver o meu jeito de fazer. Comecei a fazer pesquisa, comecei a estudar a fundo, comecei a ler a literatura química avançada por trás dos produtos de cílios, em níveis moleculares. Então, comecei a entender a composição da cola, que reação que a cola tem com o fio natural. E quando eu comecei a chegar a conclusões, eu comecei a aplicar. E cada aplicação que eu fazia, eu analisava, ficava acompanhando aquele procedimento e para eu conseguir ir analisando, ver o que estava acontecendo, que reação que estava acontecendo com aquela técnica. Então, finalmente eu cheguei aos resultados que eu tanto procurava. Retenções de 30, 40, até mesmo 60 dias. E clientes retornando com 20 dias com os cílios inteiros. Se eu retirasse 5 ou 4 fiozinhos que estavam crescidos de cada olho, eram muitos. Era muito. De tanto que os cílios voltavam inteiro. O outro erro é não entender a importância do pH. pH significa potencial de hidrogênio. Então, eu preciso analisar se o produto que eu estou usando nos cílios da minha cliente, se ele tem um pH ácido ou se ele tem um pH alcalino. A cola de cílios, ela só gruda, ela só fixa a copa numa base alcalina. O nosso fio natural, ele é composto por 3 estruturas, que é o córtex, a medula e a cutícula. E na técnica de cílios, a gente consegue alterar somente a cutícula, que é a parte de fora do fio, que a gente também chama de escamas. E quando o meu fio ele é muito fechado, a cutícula do meu fio é muito fechada, naquela cliente eu não vou ter uma boa durabilidade. E foi esses testes que eu comecei a fazer nas minhas clientes e que eu comecei a analisar que estavam dando certo. Por que em algumas clientes eu tinha uma excelente retenção e em outras eu não conseguia? Porque eu fazia a mesma preparação, eu fazia a mesma higienização em todas as clientes. E será que entregar cílios duradouros não é vantajoso? Bom, depende, são 2 fatores diferentes. Tem clientes que gostam de fazer a aplicação e ficar o período e até cair todos os fios.
Assim como tem clientes que gostam de manter os cílios em dia e gostam de vir a cada 15, 20 dias. Eu mesma tenho clientes que vêm fazer a aplicação depois que caiu todos os fios. E elas ficam ali no período de 50, 60 dias com os cílios. E quando elas retornam para fazer a remoção em uma nova aplicação, ainda tem fio grudado ali. Eu tenho que aplicar o produto para remover. E tudo que eu trouxe para você nesse vídeo não é referente à técnica de capping, à técnica de durabilidade de sanduíche, de empilhamento, seja o que for. São técnicas convencionais, é outro assunto, outra coisa. Eu não iria ser negligente com você de trazer esse assunto, sendo que é um capping. O capping é tranquilo fazer durar 40, 60 dias. Agora, ter técnicas e estratégias para fazer um volume russo durar 60 dias, tem muito o que testar. Tem que seguir à risca o que eu estou ensinando para você nessa aula. Então, se é vantajoso ou não, porque a cliente demora a retornar, isso você como profissional precisa analisar. As minhas manutenções a cada 20 dias, elas são um valor maior do que a manutenção de 15 dias. E eu não me sinto confortável de cobrar um valor a mais de aplicação pelos meus cílios durarem mais. O valor da minha aplicação já é um pouco mais elevado que as demais da região. Então, eu não me sinto... A minha demanda, o meu público não pagaria um valor maior que esse. Mas numa dessas, se você está numa região central maior, um centro de São Paulo, por exemplo, um centro de Curitiba, bairros maiores, você consegue sim cobrar mais, porque a cliente vai ver, a cliente vai sentir a qualidade, o quanto vai durar aquela extensão de cílios. Vai ser vantajoso para ela. Então, isso você precisa analisar se você quer cobrar mais pelo seu serviço durar mais dias ou se você mantém o preço normal, assim como você cobra de todas as clientes. E existem mais 3 passos importantes para que a gente consiga ter uma durabilidade maior. O primeiro deles é o pré-procedimento. Então, eu preciso entender como que aquela estrutura natural, o que aquela estrutura natural vai suportar. Será que suporta um tamanho 15? Será que esse fio natural tá limpo? Será que ele não está com resíduo de maquiagem, com resíduo de lápis? O lápis, ele é o inimigo da extensão de cílios. Isso você já precisa alertar a tua cliente na primeira vez que ela faz os cílios com você. Eu sou vista como a chata porque eu não deixo as minhas clientes usarem lápis. E elas sabem que é pro bem delas. É para a saúde do fio natural e não só a saúde do fio, e sim a saúde ocular. O lápis, ele entope as glândulas dos olhos, aqui da linha d'água. Então, esse entupimento pode gerar até inflamações, infecções, alergias, pode afetar o sistema ocular. Então, não é saudável e eu sempre explico isso para elas. Então, quando a minha cliente vem para fazer, seja uma aplicação do zero ou uma manutenção, eu preciso analisar aquele fio, se está limpo, se a cliente não utilizou cílios postiço anteriormente, para que eu consiga identificar se é um fio poroso, se é um fio oleoso, para eu começar a fazer a higienização daquele fio e daí sim ir para o passo 2, que é durante o procedimento. Durante o procedimento eu preciso me certificar da minha temperatura e umidade, do tempo de secagem da minha cola. Será que a minha cola está secando no tempo ideal? Será que ela está mais rápida?
Será que ela está muito devagar e não está secando? Então, entender esses fatores também é fundamental. Será que eu estou fazendo uma boa acoplagem? Será que não está ficando um vão entre o meu fio natural e o meu fio sintético? Porque eles precisam estar casadinhos para não ter um deslocamento ali, para aquele fio sintético não cair. E o terceiro e último passo é o pós-procedimento. Então, como que eu quero que a minha cliente volte para manutenção com uma quantidade boa de fios, sendo que eu não orientei ela a cuidar em casa? É até engraçado que há umas semanas atrás eu tive uma cliente que veio de outro profissional e sempre que eu finalizo o atendimento, a gente já vai marcar a próxima manutenção e eu já explico para ela os cuidados, o que ela pode fazer, o que ela não pode. Aí quando eu falei que ela não pode lavar os cílios no chuveiro, ela virou para mim e falou: é sério? Eu falei: sim, não pode. Expliquei que a água quente pode ressecar o fio sintético, pode ressecar a cola, né? Fazendo com que o fio sintético caia precocemente. E ela falou para mim: eu fazia com outro profissional e ele nunca me falou que não podia lavar no chuveiro. E os meus cílios caíam muito rápido. Era 10, 11 dias e eu precisava ir para recolocar os que caíram. Então, mostrar para sua cliente os cuidados home care, né, os cuidados em casa, também é um passo muito importante. Porque é uma via de mão dupla. Você, profissional, precisa fazer seu serviço certo e a cliente também. E quando esses dois fatores andam juntos, a gente tem resultados melhores, a nossa retenção melhora. E se você faz o teu serviço ok e deixa a tua cliente ir embora do teu estúdio e para casa dela sem orientação nenhuma, sem cuidados, sem nada, você está pedindo para ter uma baixa retenção. A cliente pode não voltar e você não sabe o motivo. Ou a cliente pode até retornar, só que reclamando dos cílios que caíram todos. Aí como que você, depois que você já fez o procedimento, ela já voltou para manutenção, daí sim você vai avisar ela dos cuidados? Não, isso não pode, isso está errado. Então você precisa passar os cuidados para ela com antecedência. Até mesmo quando você está no procedimento. Eu aviso a cliente dos cuidados aqui no estúdio e quando ela sai do estúdio eu mando uma mensaginha curta, bem simples, no WhatsApp dela, falando sobre os cuidados que ela deve ter em casa. Se você ainda ficou com alguma dúvida referente a esse tema, coloque aqui nos comentários que eu irei te ajudar da melhor forma possível, com toda a atenção e carinho, para não permitir que esses erros que aconteceram comigo no passado, que aconteçam com você, para você não perder mais clientes e bem pelo contrário, que você tenha cada vez mais clientes e que você venha a melhorar o seu faturamento mensal atendendo cílios. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curta esse vídeo, salve ele para você assistir quantas vezes você quiser, você fazer resumos dele. E também não deixe de me seguir lá no Instagram, se inscreva aqui no canal do YouTube, se você está vendo esse vídeo no YouTube, para que você receba as próximas aulas dessa série de conteúdos desse projeto que é o Mapa da Leste 7 em 30.